Graça e paz, igreja, tudo bem? Estamos mais um domingo juntos, separados, mas juntos, né? Hoje estamos um pouco diferente na casa da Damares, mais aconchegante, mais gostoso também. E o desejo do nosso coração, mais uma vez, é que o Senhor possa falar ao seu coração onde você esteja. Que seja um tempo que você possa separar com a sua família, assim como nós separamos esse tempo. E que possamos, com o coração aberto, adorar a Deus e ouvir a palavra dele. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia, mais essa oportunidade que temos de como igreja, Pai, render glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua obediência, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado pela vida que o Senhor entregou por nós, Deus, para nos dar mais uma chance. Em nome de Jesus. Amém. Sempre será o que hoje é, tão lindo e perfeito, Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe o seu reino e venceu, Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Sempre será o que hoje é, tão lindo e perfeito, Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe o seu reino e venceu, Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Amém, amém, Senhor. Que o Senhor continue falando no nosso coração. Amém. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na minha casa hoje, como a Caína falou, para que possamos entrar dentro da sua casa, da nossa casa para a sua casa. Esse tempo nós estamos, não podemos ter aglomeração de pessoas, mas o culto continua, não é verdade? Porque eu sou igreja, você é igreja, nós somos a igreja. E onde nós estamos,
nós somos a Igreja do Senhor. E hoje, nesse momento, nós estamos reunidos aqui para celebrar, não é verdade? Hoje é um dia de celebração. E eu gostaria de orar com vocês. Pai amado, eu te louvo, Senhor, por esse dia. Eu te louvo pela tua proteção. Eu te louvo pelo teu cuidado, Senhor. Nós entregamos, Senhor, esse momento de louvor a Ti, Pai. A nossa adoração é para o Senhor. E nós clamamos a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduzindo, nos ensinando, Senhor, e falando através da minha boca, Senhor. Que seja o Senhor a falar, Pai. Eu sou apenas uma mensageira da Tua palavra, Jesus. Vem sobre nós esse momento, Pai, e toca os corações, Pai. Cumpre o Teu propósito, Pai. Eu oro, Senhor, para que a semente da Tua palavra, Senhor, venha cair em terra boa, Senhor, e venha frutificar, Pai, para louvor da Tua glória. Amém. Então, nós estamos passando por essa pandemia e eu não sei se você está se perguntando, e depois disso, o que vai acontecer? Né? Depois que passar a pandemia. Não sei se você tem se perguntado, mas quando eu assisto o jornal, eu sempre ouço as pessoas dizerem assim, e depois disso, como vai ficar a economia? E depois disso, como vai ficar o nosso trabalho? E depois disso, como vai ficar a educação? E depois disso, como vai ficar a saúde? E eu estou aqui para falar para você que a Bíblia ela tem as respostas, todas as respostas. E depois disso, né? E depois disso, nós sempre buscamos na palavra de Deus as respostas para o dia de amanhã. Mas eu quero que você tenha certeza que vai ter um depois disso, porque isso a Bíblia nos garante. Porque nós estamos com o Senhor, nós estaremos com o Senhor. E depois disso. E foi pensando nisso que eu coloquei o tema da pregação hoje, e depois da Páscoa, como uma pergunta para mim e para você. E depois da Páscoa, o que aconteceu? Né? Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu, mas e depois? E depois da Páscoa? O que os discípulos fizeram? Como que os cristãos permaneceram? E qual foi a orientação de Deus para os discípulos depois que ele foi para o céu? Então, amados, o significado da Páscoa judaica. Então, porque quem foi que instituiu a Páscoa? Né? Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, mas quem foi que instituiu a Páscoa? E como surgiu? Então, foi Deus que instituiu a Páscoa e o povo judeu, eles eram escravos. O povo de Deus era escravo no Egito. E o Senhor, então, ele prometeu que ele ia libertá-los. E eles eram um povo muito oprimido, porque o faraó oprimia demais eles. E eles eram obrigados a fazer o trabalho escravo. E cada vez mais faraó oprimia o povo de Deus. Então o Senhor Deus disse lá em Êxodo, eu desci para livrá-los. O Senhor disse, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-los. E o Senhor escolheu Moisés para libertar o seu povo. E então o significado da palavra Páscoa vem do hebraico Pessah e significa passar por cima. Então o povo de Israel, o Senhor Deus ordenou que Moisés libertasse o povo de Israel. Mas o Senhor, ele fez juízo. O Senhor decretou juízos sobre o inimigo. E o Senhor mandou 10 pragas para o povo do Egito. E quando chegou na última praga, era a morte dos primogênitos. E então teve peste nesse período, teve doenças, teve rãs, teve a praga das moscas, teve várias pragas. Se você ler lá Êxodo, você vai perceber que o juízo de Deus foi decretado, né, para essa nação que oprimia o povo de Deus. E a última praga, então, seria a praga da morte dos primogênitos.
E o Senhor mandou Moisés matar um cordeiro, e na noite da Páscoa era para eles comer o cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. E o Senhor disse para eles assim que era para eles comerem apressadamente. E o Senhor prometeu que, ordenou para eles que eles iriam ser libertos da escravidão para adorar. O objetivo, então, da libertação da escravidão era para prestar adoração a Deus. Então, eles iriam adorar ao Senhor na terra onde o Senhor prometeu que daria a eles. E assim aconteceu. Ele tinha que matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nas portas. E depois que, quando o anjo da morte passasse, até aquela casa seria poupada do anjo da morte. Então aquela casa não teria, nenhum primogênito iria morrer naquela casa, por causa que o sangue nas portas seria um sinal. E eles foram libertos, né? E Jesus, ele era judeu e ele também comemorava a Páscoa com os seus discípulos. E a última Páscoa que ele comemorou, ele falou assim para os discípulos, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vocês para perdão dos pecados. E ele também pegou o pão e disse: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês para perdão dos pecados. E nesse momento, o Senhor Jesus, ele instituiu um novo memorial, né? Nós temos uma nova aliança com o Senhor Jesus. Mas o que nós comemoramos na Páscoa cristã? Nós comemoramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E nós também comemoramos a vitória do Senhor Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Esses são os motivos pelos quais nós celebramos a Páscoa cristã. Então, na cruz, o Senhor Jesus passou por cima do meu pecado, assim como o Senhor Deus lá no Egito passou por cima das casas onde tinha o sangue do cordeiro, assim também Jesus passou por cima do meu pecado na cruz. Ele me comprou na cruz. Mas por que Jesus fez isso, né? Por que ele precisou morrer? Porque ele disse lá em Mateus 20, 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então o Senhor Jesus, ele fez isso em resgate, em meu resgate e em seu resgate. E lá em João 1,29 diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não sei se você já deve ter ouvido falar em sequestro, que quando uma pessoa, quando há um sequestro, sempre há uma negociação e precisa pagar-se um resgate por a vida daquela pessoa. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Nós éramos escravos do pecado. É como se o pecado tivesse nos sequestrado. E o Senhor Jesus, ele precisou pagar o resgate pela minha vida e pela sua vida. E esse cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito. E Jesus é o cordeiro perfeito, porque Jesus não tem pecado. Jesus é o próprio Deus. Mas por que esse resgate foi necessário? Então, através da desobediência de Adão, lá no paraíso, o pecado entrou no mundo. E em Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Ele desobedeceu, ele pecou, e por causa do seu pecado, a morte entrou no mundo. Então, por isso que foi necessário esse resgate. O Senhor Jesus, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. E o Senhor Jesus, ele venceu a morte. E o último inimigo que Deus vai vencer é a morte, onde todos nós seremos ressuscitados com Cristo e vamos viver eternamente ao lado de Deus. Então, o último inimigo que Deus vai derrotar é a morte. Mas Jesus, ele já venceu a morte, porque ele ressuscitou e ele está à direita do Pai.
Então, foi necessário o resgate porque todos pecaram. Assim, nós somos descendentes de Adão. Então, Adão pecou, toda a humanidade pecou junto com Adão. Eu preciso de um resgate? Sim, eu preciso de um resgate. Você também precisa de um resgate. Todos precisam de um resgate, porque só Jesus pode dar salvação. Só Jesus pode pagar o preço pelo resgate. Olha o que diz em Salmos 49, versículos 7 e 8. Sei que nenhum deles, por mais rico que seja, pode salvar seu irmão da morte e pagar o preço da salvação. O resgate de uma vida não tem preço. Não se pode pensar em pagar. Então o salmista ele vem dizendo para nós assim que nenhum de nós, por mais rico que nós sejamos, nós podemos pagar a salvação do nosso irmão. Nós não podemos livrar ninguém da morte. Então, o preço da salvação foi pago por Deus. O próprio Deus deu a sentença lá quando Adão pecou. Antes de Adão comer o fruto, ele disse: se vocês comerem, certamente morrerão. E eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para eles comer, e eles pecaram. E ali entrou a morte no mundo. Então, por mais rico que uma pessoa seja, diz aqui a palavra, não pode pagar o preço da salvação. O próprio Deus pisou na terra, o próprio Deus se vestiu de humanidade para que eu e você pudéssemos ser livres, para nos resgatar. Então, eu preciso de um resgate, você precisa de um resgate, porque nós somos descendentes de Adão. Como que foi esse resgate? Então, lá em Apocalipse 5:8 diz assim: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, como que foi esse resgate? Foi com o sangue do Cordeiro. Jesus, ele derramou o seu sangue para nos comprar, para pagar o preço no meu e no seu lugar. Então, o sangue do Cordeiro comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Por isso que o Senhor Jesus é digno. Então, como que foi o resgate? Lá em 1 Coríntios 6:20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, vocês foram comprados. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:20. E em João 19:30 diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. Ele disse: tetelestai, está consumado, está pago. O preço foi pago, a dívida está quitada. Foi isso que Jesus bradou na cruz: está consumado. Mas qual é a minha parte no resgate? Eu preciso fazer alguma coisa? Não. Você precisa ser. Eu preciso ser e não fazer. Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito. Agora eu preciso ser imitador de Jesus. Eu preciso ser igual a Jesus. Um menino chegou e perguntou para um sábio: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou assim: tarde demais. O menino falou assim: não há nada que eu possa fazer para ser salvo? Ele disse: já foi feito. Agora você precisa crer. Amém? Então nós precisamos crer. Eu gostaria que nós lêssemos Filipenses capítulo 2, do 1 ao 11, onde diz que ao invés de nós fazermos, nós temos que sermos igual a Cristo. Então, qual é a minha parte no resgate? Ser igual a Cristo. Então, vamos ler lá Filipenses 2, do 1 ao 11. Vamos ver se vou conseguir abrir aqui. Ok. A palavra de Deus diz assim:
se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso, né? Então, a nossa parte no resgate é imitarmos a Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Então, ao invés de nós querer fazer alguma coisa para ganhar a salvação, nós temos que ser como Cristo, orar como Ele orou, amar como Ele amou, dar atenção às pessoas como Ele deu atenção, se importar com o próximo como Ele se importou. Qual é a minha parte no resgate? Então, a tua parte no resgate é ser, né? Como eu já disse. Mas eu fiz um acróstico e para nós gravar melhor o acróstico da palavra ceiar. Então, ceiar. Então, a letra C é crer. A letra E, esperar. A letra I, imitar. A letra A, anunciar. E a letra R, relacionar-se. Então, nós precisamos crer em Jesus como nosso resgatador. Então, crer em Jesus como teu único e suficiente resgatador, como teu único e suficiente salvador. Essa é a tua parte, crer em Jesus. Esperar com alegria a sua vinda, porque Ele vai voltar. Então, essa é a nossa esperança. Então, você precisa esperar com alegria a sua volta. Imitar o seu modelo de vida. O Senhor Jesus, Ele deixou um modelo de vida para nós imitarmos. Então, nós precisamos imitar a Cristo em tudo que Ele fez, a maneira como Ele viveu. Nós devemos imitar a Cristo. Nós precisamos também anunciar a morte do Senhor até que Ele volte. Anunciar a razão pelo qual Ele morreu. Anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para nos resgatar, para que nós não pereçamos, mas que nós tenhamos a vida eterna. Então nós precisamos anunciar essa verdade, que Deus ama as pessoas, que Deus ama você. Agora que você já sabe essa verdade, você precisa anunciar essa verdade. E você precisa também relacionar-se com o Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele veio para que você pudesse ter um relacionamento com o Pai. Quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram destituídos, o pecado afastou eles de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para que você tenha acesso ao Pai novamente. Então você agora pode ter um relacionamento com o Pai, através do que Cristo fez por você. Você pode ter um relacionamento. Então você precisa crer, você precisa esperar, você precisa imitar, você precisa anunciar e você precisa
se relacionar com Cristo. Amém? Então, ceiar, esse é a tua parte no resgate. Mas e depois da Páscoa, não é verdade? Então hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Naquele momento lá que o Senhor Jesus foi para o céu, o que aconteceu? E depois da Páscoa? Então, e depois da Páscoa, eu tenho 3 desafios para você essa semana. O primeiro desafio é que você seja um adorador. O segundo desafio é que você seja imitador de Cristo. E o terceiro desafio é que você seja grato. Então são 3 desafios práticos para você essa semana. Então, o primeiro desafio então é ser adorador. Então, adore-o por quem ele é. Então, busque na palavra de Deus os atributos de Deus, os seus atributos, as suas qualidades, e adore ele por quem ele é. Ele é santo, ele é digno, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é um Deus de justiça. Então, adore ele nessa semana por quem ele é. E eu gostaria que você fizesse uma lista dos atributos de Deus. Então, você pode olhar nos salmos sempre tem adoração, né? São salmos de adoração, salmos de louvor. Que você busque nos salmos essa semana os atributos de Deus e você o adore por quem ele é. Porque foi para isso que o Senhor Deus resgatou o seu povo lá do Egito, para que eles fossem adorar. E é para isso que o Senhor Jesus também te resgatou. Foi para isso, para que você seja um adorador. E se você não for adorador de Deus, você vai ser adorador de alguma coisa. Ou você vai ser adorador de uma pessoa, ou você vai adorar teu carro, ou você vai adorar algum outro objeto, o teu trabalho. Então você tem que buscar adorar a Deus. Então esse é o primeiro desafio. Então faça uma lista dos atributos de Deus e o adore por quem ele é. E reflita durante essa semana a quem você tem adorado, para quem você tem prestado culto. Então o segundo desafio é para você ser imitador de Cristo. E esse texto que nós lemos em Filipenses capítulo 2, do 1 ao 8, eu gostaria que você fizesse uma lista das atitudes de Jesus. Ali ele vai falar da humildade de Jesus, da obediência de Jesus e de outros atributos também que eu quero que você busque lá, que você faça uma lista das atitudes de Jesus e que você seja imitador de Jesus. Amém? E o terceiro e último desafio para essa semana é que você agradeça a Deus pelo que ele fez, pelo que ele faz e por aquilo que ele vai fazer por você. Então eu gostaria que você fizesse também uma lista das 10 bênçãos que Deus fez por você. As 10 últimas, porque Deus fez muita coisa por você. Mas que você fizesse uma lista pelo menos de 10 bênçãos que você já recebeu das mãos de Deus. E que você seja grato por isso. Então, os desafios são: seja adorador, seja imitador e seja grato. Porque depois disso, depois que nós passarmos por tudo isso, nós temos que continuar sendo adorador, nós temos que continuar sendo imitador e nós temos que continuar sendo gratos por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. E nós temos que continuar sendo imitador de Jesus Cristo. As nossas atitudes têm que ser as mesmas de Cristo. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E nós conseguimos isso porque quando o Senhor Jesus foi para o céu, ele deixou o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo que age em nós, através de nós. E é o Espírito Santo que nos dá condições de ser imitador de Cristo. Então esses são os desafios para nós durante essa semana. E depois da Páscoa, seja adorador, seja imitador e seja grato. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós primeiramente queremos pedir perdão a Ti, Pai, por todas as vezes, Pai, que nós não Te adoramos, por todas as vezes, Senhor, que nós
não reconhecemos quem Tu és. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós somos ingratos a Ti, Pai. Que nós deixamos de agradecer a Ti pelos Teus feitos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes, Pai, que nós não imitamos a Ti, Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, nesta noite, Senhor, dizer para o Senhor que nós queremos Te obedecer, Senhor. Nós queremos ser submissos a Ti, Pai. Assim como o Senhor Jesus foi obediente até a morte de cruz, nós também, Senhor, queremos ser submissos a Ti, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor, Te adorar, Senhor. Nós queremos reconhecer, Pai, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é digno de toda honra, só o Senhor é digno de todo louvor, Senhor. E nós nos prostramos perante a Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle do universo, Senhor. Que não há nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer, Pai. Deus, nós queremos, Senhor, nos prostrar em adoração a Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, dizer para o Senhor que a nossa vida pertence a Ti, Pai. E em gratidão a Ti, Senhor, nós queremos levar uma vida, Pai, imitando a Cristo. Nós queremos ser, Senhor, Seus imitadores, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos, Pai, aquilo que o Senhor sonhou para nós sermos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós não queremos ser ingratos, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos, Pai, que depois disto, Pai, vai vir um novo amanhã, Senhor. Uma nova, Senhor, vida nós vamos ter contigo, Pai. Depois disto, Pai, sempre tem um depois com o Senhor. Nós vamos ceiar contigo, Senhor. O Senhor disse que o Senhor não tomaria mais o fruto da vida até que um dia no céu, no reino dos céus, o Senhor ia tomar essa ceia conosco, Senhor. Nós cremos, Pai, que tem um depois, Senhor. Nós queremos que tenha um depois disto, Pai. E nós queremos, Senhor, depositar toda a nossa confiança em Ti, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que depois que tudo isso passar, nós sairemos melhores, Pai. Porque nós vamos aprender a depender mais de Ti, Senhor. E nós sairemos, Senhor, verdadeiros adoradores, Pai. É isso que o Senhor procura. O Senhor libertou o povo da escravidão do Egito para que eles fossem adoradores. E nós fomos resgatados por Ti, Jesus, para sermos Teus adoradores. E nós queremos Te adorar, Pai, com a nossa vida, Senhor. Queremos Te adorar, Pai, com tudo que fazemos, Pai. Queremos louvar o Teu nome. Queremos prestar culto a Ti todos os dias, Pai. Que a nossa vida, Pai, seja um sacrifício vivo de louvor ao Teu nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe todas as famílias, Pai. Todas as famílias de Itaperuçu, Senhor, as famílias que onde tiver, Senhor, uma pessoa, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Nós pedimos também que o Senhor venha, Senhor, a curar as pessoas que estão acometidas desse vírus, Pai. Vem, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, e cura, Pai. Estende a Tua mão de misericórdia e de graça, Senhor, e cura as pessoas que contraíram o coronavírus, Pai. Pai, em nome de Jesus, também oro, Senhor, pelos profissionais da saúde, Pai. Eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, Pai, que eles estão à frente desse processo, Pai. Nós pedimos que o Senhor renove as suas forças, nós pedimos que o Senhor mantenha eles com saúde, Pai. Nós pedimos que o Senhor cuide das famílias deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, capacite eles, Pai, dê sabedoria, dê inteligência, Pai, para que eles consigam, Senhor, nos ajudar, Senhor, a passar por essa pandemia, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu também oro, Senhor, por aqueles profissionais que estão trabalhando, Pai. Eu oro também por aqueles profissionais, Pai, que não podem trabalhar nesse momento, Senhor, mas que estão, Senhor, esperando, Senhor, que tudo isso passe, Pai. Eu oro, Senhor, para aquelas pessoas, Pai, que são autônomos, Pai, que precisam, Senhor, que precisam trabalhar, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, Jesus. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém. Então, amados, nós desejamos que você esteja bem, que você
obedeça às ordens, às orientações da Organização Mundial da Saúde, que você lave as mãos, que você fique em casa, aqueles que podem, e que vocês possam cumprir com aquilo que o Senhor colocou para cada um de nós, né? Que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então, a minha oração é que vocês obedeçam a Deus. Amém? Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja em nós hoje e para sempre. Amém.